Hoje é sexta-feira, Casual Day. A última sexta-feira do ano correspondente a 2019. Sexta-feira anterior a primeiro do ano de 2020. Este cronista não quis dirigir. Tomou um táxi e as pessoas olham este antigo fabulador e entendem, às vezes, até por força da própria antiguidade, que este ilusionista do direito penal sabe um pouco mais do que elas, mas jovens. São problemas de saúde, questões familiares, dissidências societárias, expectativas naquilo que vem pela frente. Enquanto este cronista ouvia aquele chofer de táxi, olhou e disse: "Você deve ter entre 50 e 54 anos. E ele respondeu: "Doutor, o senhor é um bruxo. Eu tenho 52 para 53 e filhos. Uma com 19, outro com 24 e uma criança que me dá trabalho, mas é amorosa, como os outros dois." E este antigo cavaleiro andante da advocacia criminal entendeu o que é preciso, como todos, que aquele chofer precisava de um abraço apertado. E o deu à despedida e depois de algumas considerações que deve ter feito bem ao rapaz. Porque o rapaz é o filho mais moço deste escriba, tem idade chegando lá. Então, hoje, sexta-feira, Casual Day, o escriba em roupa de combate. É bom que nós nos entendamos ao fim do ano e reflitamos um pouco sobre aquilo que, no fim das contas, tem medida no consciente e no inconsciente de cada qual, pois todos nós, com algumas diferenças e certificações, pensamos com o mesmo básico. Aliás, acompanhando o comandante do avião que passa por cima deste escritório velho, a estas horas, entre meio-dia e meia, ele deve estar refletindo também sobre coisas assemelhadas com as restrições particulares a cada qual. É preciso, então, que se fale um pouco mais, porque todos, mas todos mesmo, precisam falar um pouco mais, comunicando suas expectativas, as suas angústias, e pensando na afirmativa de um grande escritor brasileiro que dizia: o futuro não existe, o enquanto não existe. O enquanto já passou,
porque nós só temos o que já foi. O resto é uma expectativa do que pode vir a ser. Então, o escriba abre um dos diários que recebe na data de hoje a Folha de São Paulo e vê a página A6. Considerações com o título Ato de Bolsonaro pode limitar juiz linha dura no caso Flávio. E uma foto do juiz Flávio Itabaiana, provavelmente de origem nortista, que pode implicar o filho do presidente Flávio Bolsonaro. Faz parte da jurisdição. É um magistrado de tronco forte, não é obeso, mas é pleno de masculinidade, provavelmente com equilíbrio adequado das glândulas, com a tireoide funcionando razoavelmente bem. Uma fisionomia rude, dura. É possível até que seja espontâneo e carinhoso, mas guarda isso para os familiares e deve tê-los, além de ter reconhecimento, porque tem um distintivo, um broche condecorador no paletó à esquerda. Parece um bom homem que há de tocar isso com a possível tranquilidade, falando-se em homologação pelo presidente da República do chamado juiz das garantias. Há críticas variadas. Aqui em São Paulo nós já o temos, com as particularidades de estilo. Não se sabe se funciona bem ou se funciona erroneamente. Funcionar bem para a advocacia criminal é examinar com bastante proficiência as garantias, as liberdades individuais e a saber se o indiciado, o preso, o apresentado tem ou não garantidas aquelas especificações que dão a margem de equilíbrio entre o poder persecutório do Estado e as garantias à deambulação na vida da cidadania. Aqui, às vezes, aquilo funciona. E outras vezes não, porque o grande problema do juiz das garantias, homologada a novidade agora para exame e análise mais tarde da própria Suprema Corte, o grande problema é hipotético e, admita-se, especialíssimo, particular e raro encangamento entre o chamado juiz das garantias e os institutos que funcionam paralelamente, ou seja, a Polícia Judiciária e ainda o próprio Ministério Público atuante nesta particularidade. Afirma-se que o uso do cachimbo torna a boca torta e, eventualmente, pode haver, sim, uma ligação mais estreita entre o representante do Poder Judiciário, ao qual é assimilada a função de garantidor,
é possível que a aproximação entre o juiz das garantias, o Ministério Público e a própria polícia persecutora podem constituir três preceitos, deformando aquela expectativa de se prenunciar a libertação hipotética de um preso. Mas isso faz parte do jogo da realidade do poder judiciário. Procura-se na advocacia criminal especializada, normalmente, assentar ou acentuar as antecipações que trazem ao presente a figura do chamado juiz criminal. Vai-se às origens. Às vezes o magistrado vem da advocacia no quinto constitucional. Em outras oportunidades vem do Ministério Público. Em outras ainda vem da própria hermenêutica assegurada ao Poder Judiciário. O passado é muito importante na capacitação dos técnicos em direito. O passado e, evidentemente, a comunicação entre aquele guindado à toga e os que perfilaram a participação da criatura nos departamentos profissionais anteriores à magistratura ou ao Ministério Público e, finalmente, ao guindamento ao segundo grau de jurisdição e valendo isso até no primeiro grau, diga-se de passagem. Não se espantem os eventuais leitores deste site com esta aparente repartição da inteligência deste escriba. Às vezes vai e volta, mas um dos pressupostos deste site é que as crônicas não são preparadas. Elas vêm dentro do instinto e daquilo que impressionou mais a memória do velho escriba nos dias anteriores. De forma que falar-se em antecedência do juiz no exercício de pressupostos profissionais é, sim, algum pressuposto que impressiona bastante este escriba. Afirmar-se que o ser humano é imparcial, não. Este escriba vive dizendo e afirmando que o ser humano já nasce parcial. Quando suga a mãe no aleitamento, já tem, evidentemente, um vício de origem, porque prefere o cheiro da mãe ao cheiro do pai, com pequeníssimas exceções. Então, nós não somos parciais, não. Nós não somos imparciais, não. Nós somos parciais a partir do nosso nascimento. São qualidades ou são vícios de origem, contra as quais e contra os quais o profissional do direito precisa muito lutar num combate que é diário entre aquilo que o fez e aquilo que ele é. Este antigo escrivinhador tem algumas coleções, coleciona relógios,
canivetes, tinha alguma preferência por armas até o momento em que as entregou naquela atividade assegurada ao ouro para o bem do Brasil. Não se sabe como vai isso, mas se sabe que este escriba já não tem mais coisa alguma desse sistema neste escritório ou na vida privada. Mas é preciso dizer, por exemplo, que esse escriba tem talvez umas 7 ou 8 becas, cada qual responsável por um período da atividade profissional, e prefere a mais antiga, aquela que lhe veio lá atrás, muito atrás, já herdada, de um velho advogado que tinha os seus 50 anos de atividade. Uma beca, diga-se de passagem, pouco lavada, porque há um padrão na advocacia criminal no sentido de que as becas não devem ser muito mandadas à lavanderia, porque perdem aquele prontuário todo que se incrusta no pano em razão do sofrimento e das angústias de terceiros que acompanham tais angústias. O profissional, quando vai à sustentação oral, vai ao tribunal, da mesma maneira que os médicos, quando preferiam, hoje nem há mais isso, mas quando preferiam, na Belle Époque, o bisturi especial, extraído da carcaça de um trator. Há um filme respeitante a isto, um bisturi azulado que era transferido de pai a filho dos velhos cirurgiões e que tinha a sua origem num pedaço de aço de trator trabalhado por um funileiro especial. Aquilo passava de pai a filho e a neto, como as canetas tinteiro que os velhos, antigos profissionais da advocacia criminal passam ou transmitem àqueles que são seus preferidos no estágio, no improvisamento primeiro da advocacia criminal, para que o estudante, o moço, o jovem possa assinar com aquela caneta, eventualmente até a sua certidão de casamento ou a certidão de batismo do primeiro filho, ou ato até de assunção ao primeiro cargo na magistratura. Isso é importante e é muito importante. Então, diz o escriba, tem 7 ou 8 becas, cada qual delas representando um pedaço da vida a partir de 1959, quando colou o grau, sendo que já no segundo ano de direito, como já disse, fez o primeiro júri, usando uma beca que não lhe seria permitida como o formulário sagrado do exercício da profissão. Mas aqueles tempos eram outros. E se entendia que o jovem tinha alguma vocação para aquela especialidade sagrada. Então, fizeram de conta que não sabiam e deram ao menino o primeiro júri a fazer, em contato eventual, e às vezes até durante o curso do julgamento,
mais íntimo com o preceptor, mas aconteceu. Então, são 60 anos de combate quase diário, usando aquelas velhas becas, uma delas pertencente inclusive a um antigo catedrático da Universidade de São Paulo, encontrada no antigo armário da Ordem dos Advogados do Brasil, com o nome atrás da lapela, o nome do eminentíssimo professor. Foi encontrada lá assim, ia ser atirada, quiçá, para fora na reforma da ordem do prédio, na modificação do espaço físico. Então alguém ligou a este escriba e perguntou o que fazia com aquele embrulho velho e um outro ponto repleto de traças. Este velho escriturário da advocacia criminal aceitou a incumbência, ligou aos descendentes do muito antigo professor, já aposentado e quiçá até falecido, oferecendo-a em devolução, mas o silêncio ou a concordância significou que a família queria que este antigo escrevente da advocacia criminal fosse o depositário final daquela veste sagrada. E de vez em quando, num ato especialíssimo, quando é preciso uma reflexão mais profunda, este fabulador põe aquela beca no corpo, que lhe serve sim. O antecessor era mais robusto, mas ela lhe serve e protege este escriba de eventuais excessos do gênio ruim que ainda tem, obrigando-o ou levando-o a maior elegância no trato com os magistrados, que, aliás, significam especificações de criaturas que vão no coração deste antigo cidadão da advocacia criminal. A cada um e a todos, com certeza, o respeito e a precedência daquilo que a hierarquia recebe deste advogado no contato físico e no contato até dependente do dedilhamento do computador. Voltando-se aqui ao texto da Folha e ao eminentíssimo magistrado que constituiu o primeiro ato de reflexão deste advogado, vai-se a folha seguinte: Bolsonaro diz que o país estará em boas mãos se Moro for candidato. Isto foi antecipado pelo escrivinhador semana passada, numa outra crônica feita, afirmando-se que Moro tinha 3 alternativas. E uma das 3 seria, quiçá, ser pretendente à presidência da República. Não se diga que é um homem sem defeitos. Tem-nos, sim. Até que ponto nós temos as nossas perebas, nem nós sabemos. E nem o melhor psiquiatra, o mais antigo sacerdote posto nos umbrais da Catedral da Sé, pode saber a dimensão das deficiências que o ser humano tem, algumas muito bem escondidas, outras prolatadas no correr da vida, e as últimas postas nos ouvidos dos sacerdotes, e quando
ainda se acreditar no Criador, mas se Moro for candidato, respeitadas as perebas que com certeza o moço tem, embora bem postas nos umbrais ou embaixo dos travesseiros do quarto de dormir, respeitadas tais deficiências, por enquanto, aparece como possível candidato à presidência da República, se quando o futuro vier, porque o futuro não existe. Nós só temos passado e o passado já se foi. A seguir, folhas A10 da Folha de São Paulo traz o reflexo dessa quesila entre esses meninos que fizeram a primeira tentação de Cristo e os extravagantes extremistas na defesa da imaculabilidade de Jesus Cristo. Diga-se, a bem da verdade, que esses moços nem autênticos foram, porque são publicitários e trabalharam num golpe de publicidade que leva, inclusive, este antigo escriturário de direito penal a tecer comentário sobre aquilo. Foi um golpe publicitário, sim, que os transformou em remanejamento da imprensa toda, até da Mundial, Noticiário Evita, mas via Twitter, ataque é terror. Isto foi publicado em La Nación, ao jornal alemão, passou pela imprensa de Hollywood, com menções ao coquetel Molotov e a escalada no Brasil, sem descrever a ação como terrorista, a Reuters, New York Times, tentativa de homicídio e explosão. Então houve dois movimentos. O primeiro, aquele significado pela peça ou pela publicação do texto e do comportamento físico dos atores correspondentemente a Jesus Cristo. Seria gay, seria homossexual. Há menções a um outro noticiário saído anos atrás que daria Jesus Cristo como afeito a bebidas alcoólicas, mulherengo, etc. E aquilo não teria produzido a repercussão que produziu esta feita por esses meninos publicitários. De qualquer maneira, é um comportamento de mau gosto, de muito mau gosto, que ataca frontalmente uma figura que é mostrada à direita católica como se fosse o prenúncio da imaculabilidade. Isso leva este escriba a um livro que este advogado criminal terminou de ler há poucos dias, de Stephen Hawking. É difícil pronunciar o inglês para a língua deste escriturário, Hawking, Stephen Hawking. Mas a lembrança da imagem física desse cientista vale para a tentativa de lhe pronunciar o nome inteiro. Breves respostas para grandes questões. Stephen Hawking, que só conseguia comunicar-se através de movimentações da bochecha, que tais modificações imprimiam movimento a um botão ou coisa parecida, que se estendia até um computador que digitava determinadas palavras. Não se sabe bem como
o moço o fazia, mas a verdade é que o fazia. E há uma parte do livro, Breves Respostas para Grandes Questões. Stephen morreu faz pouco tempo. Diz ele, ou escreve ele, poderíamos definir Deus como a encarnação das leis da natureza. Porém, não é assim que a maioria pensa. As pessoas se referem a uma criatura semelhante ao ser humano, com a qual podem se relacionar. Diz ele depois, quando observamos a vastidão do universo e como a vida humana é insignificante e acidental, parece muito implausível. E termina ele, usa a palavra Deus em sentido especial, como Einstein fez para as leis da natureza. Assim, conhecer a mente de Deus é conhecer as leis da natureza. Minha previsão, acentua o cientista, é conhecermos a mente de Deus até o fim deste século. Ele tem explicações plausíveis até para o início do universo, o nada. Como se do nenhum possa alguma coisa surgir. Mas Stephen não parte para o anquilosamento da figura deificante, não. Respeita aquilo como leis da natureza, ou coisa assemelhada, examinando inclusive os bilhões de universos que temos à nossa margem ou à volta do nosso planeta terrestre. O mesmo planeta que constituía a angústia dos nossos antigos exploradores a partir de antes, inclusive, de Três Naus. Pinta e Nina eram duas delas que foram usadas por Pedro Álvares Cabral, saindo de Lisboa, num certo grau de equalização. Era como se aquela nau espacial Apollo fosse examinada enquanto era explodida para a conquista da Lua. Respeitadas as diferenças, é mais ou menos a mesma coisa. E os outros exploradores, e aqueles outros muitos neste mundo, que saiu em canoas tentando atravessar a linha do horizonte, porque se entendia que além da linha do horizonte havia um abismo profundo, havia um outro mundo que era preciso descobrir. É o que nós fazemos hoje, preparando-nos inclusive para visitar o planeta Marte, porque a Lua nós já conhecemos e conhecemos bem, embora o iluminismo daquele tempo surgido com os navegadores e o iluminismo de hoje, que foi inclusive objeto de um ato falho, não, de uma produção daquele inconsciente privilegiado que traz o nosso ministro da Suprema Corte, Barroso,
a prelecionar para nós todos nas sacudidas sessões do Supremo Tribunal Federal é um novo iluminismo, sim, que é cuidado por Harari e outros que o ministro com certeza deve ter lido quando falou no iluminismo de lá e no iluminismo de cá, onde nós todos nos encontramos alguma coisa muito extravagante, cuja origem veio, sim, da primeira vez em que a internet começou a estender a visualização do pensamento de um ao pensamento do outro, e começou a estender em relação ao todo, e a tal ponto que hoje nós não vivemos sem esta caixinha plástica que carregamos no bolso e que os jovens levam, inclusive, aos almoços e jantares de família e perdem até a comunicação física porque dividem aquela dependência a da comunicação física com o exame daquilo que aparece nos respectivos celulares. Mistura o iluminismo, o aperfeiçoamento da comunicação humana que vai, inclusive, até mesmo a virtualidade nas comunicações de caráter até sexual. Este cronista se lembra de um filme que assistiu anos e anos atrás, em que a atriz principal, uma Grace Kelly qualquer, incomunicado com o marido ou amante que estava num outro país, num outro mundo, quiçá, estava a usar uma sala em que havia uma banheira comprida e ela usava um telefone fixo para falar com o outro, com o risco, inclusive, de sucumbir na eletropressão, porque poderia haver um choque elétrico, mas aquilo ficou na cabeça do cronista anos e anos atrás, e numa similitude ao que acontece hoje, porque a internet e a televisão se encontram plenas desse tipo de comunicação entre os jovens, principalmente, mas com os seus descortinos, os seus desafios, os seus desnivelamentos, inclusive com uma notícia que este cronista separou dias atrás sobre uma impactação de impostos numa importação feita que está na Coreia do Norte. Se houver engano do cronista, é pouco, porque foram importadas 270 mil bonecas plásticas de um outro país, as bonecas assemelhadas à espécie humana, com seios, com os demais atributos físicos, com preferências para olhos verdes, olhos azuis, olhos negros, e aquilo ficou trancado na alfândega. Não se sabe o que aconteceu depois, mas havia, sim, importação de mulheres de plástico, que até, segundo a crônica, falavam e diziam coisas candentes no ato sexual virtual. Isso anda por aí aos montes, nas academias e empresas que se dão ao tráfico dos produtos aplicados à virtualização sexual. É um iluminismo, é um desgaste. 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, ou 30 dias atrás, um japonês se casou com uma boneca plástica.
com as características preferidas por ele, parece até vestir a moça com aquelas roupas de gala significativas do casório. Só não se sabe se houve uma oração paralela feita por um padre ou um sacerdote qualquer de alguma religião. Isto é o que este escriba vê nesse jornal diário de sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, na Folha de São Paulo, que é bem mais agressiva que o Estadão. O Estadão, às vezes, ele se limita, se adapta, se põe mais ajustado com as exigências da comunidade financial, mas faz parte. Às vezes os cronistas do Estadão são bem mais acidulados do que a própria empresa nos seus editoriais, mas faz parte do jogo. O escriba respeita os dois diários. Mais adiante, algum comentário também de caráter sexual que vem vindo com mais precisão nos jornais diários, porque chamam mais a atenção do povo, como a televisão. Também chama sutiãs poloneses fazendo a cabeça das consumidoras nas boutiques de lingerie em Nova York. Os brasileiros que vão aos Estados Unidos estão trazendo essas obras de arte para cá. Segundo o New York Times, o motivo principal é o conforto, fabricados manualmente com tecido italiano ou espanhol. Tem padrão de medição diferenciado, porque parece que as polonesas, em especial as polonesas, são melhor fornidas do que japonesas, chinesas e orientais, inclusive, sem particularização melhor do cronista respeitante ao tema, porque não faz parte das suas preocupações. Mas é uma comentarização que vem aqui, a Folha 114. Mercado, painel SA, sunga de crochê. Joana Cunha, painel SA, grupofolha.com.br. Uma notícia interessante. O cronista precisou intervir dia desses numa complicação correspondente à cirurgia plástica. Precisa saber dessas coisas. Parece que as orientais hoje têm uma amplificação dos seios. São maiores do que eram antigamente, que eram muito pequenos. O cronista foi obrigado a examinar isto no sentido absolutamente preciso nos múltiplos livros de cirurgia estética que tem nesta biblioteca, que já vai grande, inclusivamente com amigos que tinha e tem ainda, Evaldo Bolívar de Souza Pinto, Juarez Tavares e outros que estão ainda por aí firmes na arte plástica e consultores deste velho escriba, quando é preciso examinar tecnicamente eventuais deficiências de cirurgias praticadas respeitantes a esse tema. Quanto ao mais, voltamos aqui, especialistas dizem ser difícil implementar juiz das garantias. Difícil coisa alguma. É só querer. Dizer-se que há comarcas com um juiz só, põe-se outro juiz, por que não? Ficam dois, um juiz de garantias e um juiz para o processo, porque
Isto é uma conquista e é uma conquista muito boa que Bolsonaro deixou passar, contrariando o juiz Moro. Uma das perebas que o juiz Moro tem, procurando bem, todo mundo tem perebas, só a bailarina que não tem, Chico Buarque. Esse moço é um autoritário, ele não pensa na podridão dos nossos presídios. Ele não sente, e isso é um privilégio, uma prerrogativa que este advogado tem, porque começou a vida em cadeião, em correcional de polícia, há 60 anos atrás, e o que se sente, o que se percebe na podridão das nossas cadeias é o cheiro de batata podre cozida que os nossos juízes, especialmente o nosso ministro da Justiça, precisa sentir quando eventualmente há esse espécime alimentar na cozinha da sua residência. Isso é ruim, ministro Moro, mas é bom o assentamento desse odor, porque enquanto se opõe obstáculo ao juiz das garantias, se pensa em tudo, mas não se pensa naquilo que acontece nos nossos cadeiões, num sentido tal que quando o juiz decreta uma prisão ou assenta 5, 6 ou 7 anos de reclusão num preso, ele não reflete nessa particularidade. Se dirá, é preciso que o juiz seja muito objetivo e deixe de lado a figura daquele que há de condenar. Não, é preciso que o juiz conviva com isso, porque jurou definir bem o direito. Cada preso é um preso, como dizia, ou como escreve Mia Couto, cada homem é uma raça. E se diria, cada indivíduo é um universo. Então, ministro, pense bem nisso, Vossa Excelência é jovem ainda, não completou 50 anos. O ser humano começa a amadurecer plenamente lá pelos 50, 55. Um juiz ideal, ele amadurece plenamente quando chega perto dos 60. E já sofreu o suficiente, já passou, inclusive, por problemas suficientes a amenizarem a sua severidade. E se dirá que este antigo escrivinhador do direito penal, este escriba ocasional, este especialista em sofrimento dos outros, e se diria que não tem a plenitude do direito de dizer, tem sim, ministro Moro, tem sim, porque é o mais antigo. Evidentemente, há criminalistas que convivem na mesma idade ou aproximada daquele que está a terminar essa crônica, que já vai comprida e comprida demais, porque cansa. Evidente, existem outros, mas quem sabe outros muitos já conveniados com a antecipação do sossego, cuidando dos bisnetos e descansando
nas chácaras, nos sítios, ou no sossego dos repositórios, nos aposentos. É assim, há outros muitos por aí que podem com imensa tranquilidade reivindicar este amadurecimento, esta plenitude, esta agressividade no envelhecimento, que não é privilégio deste profissional, e ainda muito profissional, e não preocupado em seguir anquilosando a necessidade de ser cordato, de ser elegante, de ser bem educado, porque não há mais precisão disso. Quando se chega a um determinado momento na vida, as contas já foram prestadas em grande maioria, e repercute um contato final com aquele mesmo que Stephen Hawking duvida da existência, como esses moços que brincaram com a figura de Jesus Cristo Superstar. E quanto a eles, aonde brincar agora? Mas à medida em que o tempo passar e o futuro chegar, aonde se preocupar um pouco mais com a diferença entre um Deus existente e o nada. Aqui uns outros cientistas se referem. Só o futuro dirá, meus caros, só o futuro dirá, meus caros publicitários. E quando o futuro lhes chegar, porque agora ele não existe, aonde se lembrar da risada sardônica desse velho marinheiro da advocacia criminal. Quando o seu futuro chegar, hão de pensar nisso. Se quando ouvirem ou virem esta manifestação, a qual hão de dar o mérito adequado, como se dá ao velho sacerdote de aldeia, aquele que fica encostado à porta da igreja, que conhece quase tudo, porque já ouviu quase tudo, a Mariazinha, o Pedrinho, o Antoninho, o presidente, o vice-presidente, a deputada, o senador, o passageiro de metrô, o homem importante, a freira, a prostituta, a santa mulher, a comadre. Já viu e ouviu quase tudo, e resta pouco a imaginar. Depois disto, que é uma espécie de confissões de um velho marinheiro ainda procurando navegar na sua jangada velejadora, com isto, este antigo escriba da advocacia criminal se despede desse ano que vai embora. A passagem do último avião que vem, quiçá, dos Estados Unidos, da América do Norte, da Europa, com o seu comandante, o seu copiloto, a sua comissária de bordo e os passageiros pensando naquilo que já foi e esperando aquilo que já vem. E com isto, um bom ano para vocês. Parece que isso
está a melhorar no Brasil. Os velhos já viram coisa muito pior do que isto. Neste esquema que nós temos hoje, é uma benesse que Deus nos dá, ou que a natureza nos trouxe. Quem sabe disso, ou quem talvez saiba, é o nosso Stephen Hawking, cuja imagem é posta aqui, à margem de outras que são relativamente importantes nesta crônica, que é longa, sim, mas há coisas que precisam ser constantes. Que eu diga a um motorista de praça que trouxe este escriba até esta velha casa que lhe serve de escritório. Ele volta à casa e volta pensando um pouco mais no que ouviu deste velho feiticeiro ou deste antigo fabulador. Um bom ano e la nave vá!